A graça e a paz do Senhor Jesus para todos, meus irmãos amados do Senhor. Amém. Sou Josinaldo, trazendo uma palavra mais uma vez para você. Que essa palavra venha edificar o seu coração, venha tocar na sua mente e venha ficar no seu coração para sempre, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo. Amém. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva nesse canal. Compartilhe, dá o joinha para que essa palavra, meus irmãos, venha chegar a muitas pessoas desse mundo. A várias pessoas, a milhões de pessoas, amém? Que a palavra de Deus deixou para que a gente pregue e essa palavra venha chegar a todos, amém? Que Deus abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, todos que estão vendo esse vídeo, meu Pai, que vão ouvir, meu Pai, essa pregação. Que seja para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém. A palavra que eu vou ler hoje está em Romanos, capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora possível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém? Glória a Deus, Deus é fiel. Então, no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos, diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, Jesus, Deus enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Amém? Então, a partir do momento que eu e você aceitamos esse Jesus em nosso coração, amém? As coisas da carne, a gente tem que deixar para trás. As coisas que a gente praticava, a gente tem que deixar para trás. Amém? Porque Deus enviou seu Filho para morrer por nós, amém? Na cruz do Calvário, e assim nós tenhamos vidas em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Hoje vivemos em Cristo Jesus. Hoje somos novas criaturas em Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós e nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro, sangue de Cristo Jesus. Amém? Portanto, o que fora impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Amém? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus morrendo ali, Ele veio nesse mundo, Deus enviou Jesus a esse mundo, Ele padeceu muito, sofreu, amém? Enviou ele para sentir as mesmas coisas que a gente sente na terra, amém? Nesse mundo pecaminoso, amém? Para sofrer junto com a humanidade. E assim, Ele padeceu muito nessa terra, Ele sofreu muito, amém? Por quê? Para dar vida a gente, para que hoje nós tivéssemos vida em Cristo Jesus, tivesse a salvação em Cristo Jesus.
Amém? Por isso ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, ele deu a vida por mim e por você naquela cruz do Calvário. Porque se ele não tivesse feito isso, nós não teríamos a salvação. Estaríamos todos condenados ao pecado. Amém? Então, ele fazendo isso, nos deu o livre-arbítrio, né, de escolha, de a gente querer escolher a Cristo ou não. Amém? Então, se quisermos ter a salvação, temos que aceitar Ele e viver em retidão com o Senhor. Amém? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então hoje, né, que nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, seguindo a palavra dele, né? Fazendo aquilo que ele deixou para que cada um de nós fizesse, cada um de nós faça. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então, meus irmãos, hoje, eu e você somos nova criatura em Cristo Jesus. A partir do momento que eu e que você aceitou Jesus, né, se arrependeu dos pecados ali, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, né, a partir desse momento, temos que procurar viver segundo o Espírito. Como assim? Orando. A partir de hoje, a partir do momento que você aceita Ele, né? Não é que você vai mudar de uma hora para outra. Aceitou agora, já a mudança já vai acontecer, mas já começa a acontecer, né? Já começa a acontecer. Aí aquelas coisas que você fazia antes, você tem que parar de fazer. Vai buscar agora as coisas do Espírito, passar a viver as coisas do Espírito e não as coisas da carne. Porque as coisas da carne, né, você olha, você cobiça, quando você fazia isso, você andava segundo o seu coração, fazendo aquilo que o seu coração pensava, queria que fizesse, né? Vinha na mente ali, você fazia, porque você andava segundo a sua carne. Hoje você conhece a Cristo, hoje você conhece a palavra. Antes você não lia a palavra, hoje você lê a palavra, você sabe o que é que Deus quer para cada um de nós. Então temos que viver segundo o Espírito de Deus, né? Então vamos passar a jejuar, passar a orar, amém? Assim Deus vai nos guiando pelo caminho dele e pessoas vão sendo salvas através de mim, através de você, por causa do seu testemunho de vida. Amém? Nós somos como testemunho de vida para as pessoas aí fora. Temos que ser como uma carta às pessoas aí fora. Temos que ser referência a elas para quando as pessoas aí fora que não conhecem a Cristo ou conhecem você de alguma forma, né? Ele olha em você e veja essa pessoa verdadeiramente ela mudou. Ela não pratica as coisas que fazia antes. Ela verdadeiramente ela mudou. Então, esse é o verdadeiro cristão que Deus quer que a gente seja. Essa é a verdadeira vida que Deus quer que o cristão ele viva. É andando em retidão com o Senhor, deixando as coisas que fazia antes, né? Você andava segundo os seus pensamentos, o que vem na sua mente você fazia, você bebia, você fumava, você idolatrava, você usava droga, você fazia tudo isso. Hoje você faz a vontade do Senhor. E é isso que Deus quer que eu e você faça. Amém? E assim Deus nos abençoa. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Amém? Então, as coisas da carne, os pensamentos que você tinha antes, se você continuar fazendo, amém? Você não está agradando a Deus. Deus não se agrada das pessoas que fazem essas coisas, amém? Que andam segundo os seus pensamentos, fazendo aquilo que o seu coração pensa, vem na sua mente e você faz. Não, temos que pedir direção ao Senhor. E a palavra dele diz que Deus não se agrada dessas coisas. Amém? É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, tem que haver mudança na vida do cristão, da pessoa que se arrependeu, que anda no caminho do Senhor. Tem que haver uma mudança. Como? Andar no caminho do Senhor, com retidão com o Senhor. Amém? Antes você se vestia de qualquer jeito, antes você fazia tudo
que vinha na sua mente, você fazia. Hoje as suas vestes serão mudadas. O Espírito Santo vai te mudando a cada dia, vai te mostrando na palavra como um verdadeiro cristão tem que andar, tem que fazer, tem que falar. Amém? Esse é o verdadeiro cristão. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, tem que haver mudança na minha e na sua vida. Se você, há muitos anos, você tem muitos 20, 30 anos, 15 anos que aceitou Jesus, se converteu, mas diz que se converteu, mas não se converteu ainda, continua fazendo as mesmas coisas, fique sabendo de uma coisa, você não está agradando a Deus. Amém? Você não está agradando a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a partir do momento que você aceita a Jesus, tem que haver mudança. Amém? Deus não se agrada das pessoas que fazem essas coisas, que praticam essas coisas. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha que palavra tremenda, meus irmãos. Amém? Vós, porém, não estáis na carne. Amém? Você se converteu. A sua vida hoje, ela está mudada. Veja onde você estava antes. Veja as coisas que você fazia antes. Amém? Hoje, Jesus Cristo, Ele mudou o seu entendimento, Ele mudou a sua mente. Amém? Seu jeito de pensar é outro. Mas, se você não faz como a palavra dele está pedindo, então, se você não anda segundo o Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como é que eu vou saber que tem o Espírito de Cristo? Todos vocês que se converteram dos pecados, nós, amém? E anda fazendo as coisas de Cristo. Se você pega a palavra, hoje você para de estar na roda dos escarnecedores, para estar junto das pessoas que querem o seu bem, que andam tem uma vida espiritual com Deus, as pessoas que agradam ao Senhor. Amém? Hoje você faz coisas que agradam ao Senhor, você prega. Amém? Você faz tudo que Deus quer que a gente faça, que você faça. Então, você está no Espírito. Amém? E todos aqueles que não fazem essas coisas, esse tal não é deles. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Porque a partir do momento que você é uma nova criatura, a palavra de Deus diz que quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Muitos acham que já aceitei Jesus, eu sou nova criatura. Aí não muda nada, continua fazendo as mesmas coisas, então esse tal não é dele. Então você está se enganando. Amém? Está se enganando, achando que está servindo a Deus e está servindo ao diabo. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém? Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. O corpo está morto. Amém? Porque um dia vamos morrer, a nossa alma vai sair. O corpo está morto, mas a alma ela é vivificada. Ela vai viver para sempre em Cristo Jesus. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Amém? Então, não é porque você aceitou a Jesus, não é porque você confessou seus pecados a Cristo Jesus, que você tem que andar de qualquer jeito, você tem que fazer de qualquer jeito, sua vida não tem que estar da mesma forma, do mesmo jeito. Porque antes você fazia tudo que você queria, hoje você segue a Jesus. Então é assim que Jesus quer que você ande, é de qualquer jeito, é se vestindo de qualquer jeito, fazendo tudo que você quer com o seu corpo. Amém? Um dia Deus vai ressuscitar todos os mortos em Cristo Jesus. Amém? Deus vai ressuscitar para o juízo final. Amém? Então, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então você não tem que viver da mesma forma que era antes. Hoje temos que andar segundo o Espírito. Amém? Porque Deus um dia ele vai vivificar esse corpo mortal. Amém? Muitos dizem, não, só aceitar Jesus, hoje a gente vive pela graça. A palavra de Deus diz. Mas também diz que é porque vive pela graça que você vai viver pecando. Amém?
Então, saiba de uma coisa, que um dia Deus vai ressuscitar a todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Amém? Então, vai haver um juízo. Vai ser cobrado ali. Do jeito que a gente vive hoje nessa terra, um dia vai ser cobrado tudo isso. Porque um dia vai passar pelo tribunal do Senhor. E seu nome vai estar escrito lá no livro da vida. E as suas obras que você faz por meio desse corpo. Amém? Então vai ser cobrado um dia. Então temos que andar com retidão com o Senhor. Não tem que ser de qualquer jeito. Amém? Muitos pensam de uma forma errada. Porque hoje a gente vive pela graça, você pode fazer o que você quer. Não é assim. Se fosse assim, Deus, o que é que a gente tem? Por que ser cristão? Amém? Então tem que haver mudança, meus irmãos. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Amém? Quando a gente faz a vontade da carne, a gente caminha para a morte. A morte espiritual. Amém? Morte espiritual. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, temos que matar os desejos da carne, deixar os desejos da carne para trás. As coisas, não atendendo às coisas da carne, mas a do Espírito. E assim vivereis, como vivereis para sempre, com Cristo Jesus. Porque toda vez que a gente peca, uma pessoa peca, amém? Fazendo essas coisas, obedecendo às vontades da carne, você está pecando. Cada vez que você faz isso, você está se afastando de Deus. Daqui a pouco, quando você menos esperar, você está morto espiritualmente. Então, não é isso que Deus quer. Mas se você segue, vive segundo o Espírito, como assim? Você ora, você jejua, você lê a palavra, amém? Você está com as armaduras de Deus, está em você. Amém? Efésios 6:10 se cumpre, passa a se cumprir na sua vida. Amém? Então você fica mais forte quando a gente ora, quando a gente jejuma. Amém? Você está fortalecendo o seu espírito com Deus. Amém? Porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Amém? Então, porque não recebeste o espírito de escravidão. Então não temos que viver, né, viver em escravidão mais uma vez. Porque vivia na escravidão, né, Deus nos tirou ali do Egito, tirou aquele povo do Egito, amém? E é o povo que até hoje, amém, continua fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Então naquele tempo eles viviam em escravidão. Escravidão, ali as pessoas eram escravizadas, amém, por aquele povo. Então hoje não temos que viver mais em escravidão, porque Deus, Ele nos livrou da escravidão, amém. Então é Ele que vive em nós. Então Jesus Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso, e é nele que a gente tem que se apegar todos os dias, amém. E assim Deus nos abençoa. Deus é fiel na minha e na sua vida, meu irmão. Cria nisso, amém. Amém? Deus é maravilhoso na minha e na sua vida. Continuando, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O nosso Deus, ele próprio, né, o próprio Espírito, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito. Amém? Então, toda vez que você vai fazer algo de errado, o Espírito Santo de Deus, ele toca. Mas o que acontece? Nós com a rebeldia, não damos ouvidos ali à voz do Espírito Santo, e lá na frente pagamos as consequências ela vem. Então temos que andar em Espírito, é isso, é dar ouvido a Deus, dar ouvido ao Espírito Santo. Amém? É isso que Deus quer que cada um de nós faça, que andamos segundo o Espírito. Amém? Porque é Ele que nos guia pelo caminho certo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo,
Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Então, quando você anda, quando você faz a vontade de Cristo, quando você anda, deixa as coisas da carne de lado e passa a fazer as obras que Jesus fazia, você está andando com Cristo. Amém? Jesus, Ele anda com você. Amém? Temos que andar como Jesus andou. Fazer como Jesus fez. Pregar o Evangelho, andar em retidão com o Senhor. Amém? Pregar contra o pecado. Amém? Aleluias. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Glória a Deus. Versículo 18 diz isso. Que é o sofrimento do presente e as glórias do porvir. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu trouxe para você hoje. Que essa palavra venha tocar no seu coração. Amém? Saiba de uma coisa. Nesse mundo, estamos nesse mundo só de passagem. Amém? Nós estamos nesse mundo aqui. Esse mundo é uma casa. Vivemos de aluguel aqui, nesse mundo. Amém? A qualquer momento, Deus pode nos chamar. Jesus pode voltar e levar para a sua verdadeira casa, estando com Ele em Cristo Jesus. Amém? Deus, logo, logo Ele voltará. Jesus, Ele voltará. Ele vai buscar os deles. Então, meus irmãos, ande em retidão com o Senhor. Você não sabe tudo o que tem reservado para mim e para você no dia do Senhor. Amém? Para todos aqueles que seguem a Jesus Cristo. Você não sabe. Você não sabe o que tem reservado. É eterno, meu irmão. É coisas que você nunca viu. É a vida eterna. É estar em Cristo Jesus. Amém? Então você não sabe. Mas Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Para todos aqueles que andam em retidão com o Senhor. Para todos aqueles que deixam o pecado. Para todos aqueles que deixam a prostituição. Todos aqueles que deixam as coisas ruins desse mundo. O lamaçal desse mundo. Sabe, o lamaçal do pecado e volta para Ele. Volte para Cristo. Se você ainda não fez isso. Se você anda no caminho do Senhor achando que está fazendo a obra dele e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de se converter, amém? Você está se enganando. E naquele grande dia, você vai ser reprovado. Se você morrer hoje fazendo essas coisas, sua alma, ela não vai para o céu. Sua alma, ela vai para o inferno. E Jesus, Deus, Ele não quer isso para mim e para você. Então é por isso que eu estou aqui hoje pregando essa palavra. Deixe o pecado, volte para Cristo. Siga Ele verdadeiramente como se deve andar. Seja um cristão verdadeiro, para que as pessoas mudem através de você, através das suas palavras, através da sua boca, meus irmãos. Então, não é brincadeira servir a Cristo, não temos que servir de brincadeira. Amém? Temos que andar em retidão com o Senhor, porque você não sabe o dia nem a hora que você vai, nem a hora que Jesus vai voltar. Então, ande com o Senhor. Ore mais, jejue, ou leia mais a Bíblia. Amém? Ande em retidão com o Senhor, ande em espírito com o Senhor. Andar em espírito é fazer isso.